Garota tímida entrou por engano na sala errada e viu um homem no banho, sem saber que ele era o CEO. Então ele apenas olhou e disse: "Vai fingir que não me viu?" O que você acha que ela respondeu? Deixe nos comentários e inscreva-se para descobrir o que aconteceu depois. O despertador tocou às 5h30 da manhã, mas Marina Santos já estava acordada há pelo menos 1 hora, olhando fixamente para o teto do seu pequeno apartamento no bairro da Liberdade. As borboletas no estômago pareciam ter virado uma festa junina completa, com direito a quadrilha e tudo. Hoje era o dia, seu primeiro emprego após a formatura em administração na Universidade São Judas. A Tech Vision Solutions ficava no coração da Avenida Paulista, em um dos prédios mais imponentes da região. Marina havia passado os últimos 3 dias estudando sobre a empresa, memorizando cada detalhe que encontrou no site corporativo. Fundada há apenas 5 anos, a startup havia se tornado uma das principais empresas de desenvolvimento de software do Brasil, com foco em soluções para e-commerce. Às 6h15, ela já estava no chuveiro, ensaiando mentalmente sua apresentação. "Bom dia, eu sou Marina Santos, a nova assistente administrativa." Não, muito formal. "Oi, sou a Marina." Muito descontraída. Suspirou fundo, deixando a água morna acalmar seus nervos. O trajeto de metrô da Liberdade até a Consolação levou 40 minutos. Marina observava pela janela as ruas de São Paulo ganhando vida com o movimento matinal. Vendedores ambulantes montavam suas barracas, executivos caminhavam apressados com seus cafés e o trânsito já começava a engrossar mesmo antes das 8h. Ao descer na estação Consolação, o coração de Marina disparou. O prédio da Tech Vision se erguia à sua frente, com sua fachada de vidro espelhado refletindo o céu cinzento, típico de uma manhã paulistana de março. Era muito mais imponente ao vivo do que nas fotos que ela havia visto na internet. O lobby era um espetáculo à parte. Piso de mármore, plantas tropicais estrategicamente posicionadas e uma recepção que parecia ter saído de uma revista de decoração. Marina se aproximou da recepcionista, uma mulher elegante de seus 40 anos. "Bom dia. Eu sou Marina Santos. Hoje é meu primeiro dia. Vou trabalhar no departamento administrativo." A recepcionista sorriu calorosamente. "Ah, a nova assistente. Seja bem-vinda à Tech Vision. Sou Carla, da recepção. A doutora Beatriz ainda não chegou, mas você pode subir para o 15º andar e se apresentar ao pessoal. O elevador é logo ali." Marina agradeceu, mas quando chegou aos elevadores, percebeu que havia 2 baterias. Um grupo de funcionários aguardava na primeira. Então ela decidiu pegar a segunda, que estava vazia. Pressionou o botão do 15º andar e observou os números subirem lentamente. Quando as portas se abriram, Marina se viu diante de um corredor diferente do que esperava. Ao invés do movimento típico de um andar administrativo, havia um silêncio quase reverente. O piso era de madeira, não do material sintético que ela havia visto no lobby, e as paredes eram decoradas com arte contemporânea brasileira. "Deve ser o andar executivo", murmurou para si mesma, mas decidiu procurar alguém para pedir informações. Caminhou pelo corredor, passando por algumas salas com as portas fechadas, até chegar a uma área mais ampla com uma copa elegante. Ao fundo, notou uma porta entreaberta com uma pequena placa dourada. "Banheiro executivo." Perfeito, pensou. Podia se refrescar um pouco antes de procurar o andar correto. Aproximou-se da porta e, sem pensar 2 vezes, a abriu completamente. O que viu a fez congelar instantaneamente. No box de vidro transparente, um homem tomava banho, completamente nu. A água cascateava por seu corpo atlético e ele massageava o couro cabeludo com shampoo de olhos fechados. Marina ficou paralisada por 2 segundos eternos, tempo suficiente para registrar cada detalhe. A tatuagem discreta no ombro direito, o corte de cabelo perfeitamente alinhado, a postura confiante mesmo em um momento tão íntimo. Um grito escapou de sua garganta, um som agudo que ecoou pelo banheiro de mármore. O homem abriu os olhos instantaneamente, e por um momento que pareceu durar uma eternidade, eles se olharam através do vidro embaçado. "Meu Deus!" Marina gritou, cobrindo os olhos com as mãos. "Me desculpe, eu não sabia!" Tropeçou nos próprios pés, tentando recuar. Bateu o ombro na porta e correu pelo corredor, como se sua vida dependesse disso.
Seus saltos baixos ecoavam descontroladamente no piso de madeira enquanto ela buscava desesperadamente pelos elevadores. Rafael Mendes fechou os olhos e respirou fundo, deixando a água quente do chuveiro lavar não apenas o sabonete, mas também a tensão acumulada dos últimos dias. Às 7h15 da manhã, o banheiro executivo privado era seu refúgio, um dos poucos momentos de paz antes do turbilhão que seria mais um dia à frente da Tech Vision. Aos 28 anos, Rafael havia construído um império tecnológico que poucos conseguiam imaginar. Filho de uma família de classe média alta de Alphaville, ele havia largado a faculdade de engenharia no 3º ano para investir todas as suas economias em sua primeira startup. 5 anos depois, a Tech Vision era avaliada em mais de 200 milhões de reais e ele era considerado um dos jovens empresários mais promissores do país. Mas o sucesso tinha seu preço. As reuniões intermináveis, a pressão constante dos investidores e a solidão que vinha com a posição de CEO faziam com que esses poucos minutos matinais no chuveiro fossem preciosos. Era quando ele podia ser apenas Rafael, não o jovem prodígio que as revistas de negócios adoravam destacar. O grito feminino que ecoou pelo banheiro o fez abrir os olhos instantaneamente. Através do vidro embaçado, viu uma silhueta feminina parada na porta, as mãos cobrindo o rosto em um gesto de puro horror. Por um momento ficou tão surpreso quanto ela. "Meu Deus, me desculpe, eu não sabia." A voz era jovem, carregada de pânico e um sotaque paulistano que ele reconheceu imediatamente. A mulher, ou seria uma menina, tropeçou e desapareceu da porta antes que ele pudesse reagir adequadamente. Rafael fechou o chuveiro e envolveu uma toalha na cintura, ainda processando o que havia acontecido. Caminhou até a porta e olhou para o corredor, mas a misteriosa invasora já havia sumido. Tudo o que restava era o eco distante de saltos correndo pelo piso de madeira. "Interessante", murmurou com um meio sorriso. Em 5 anos como CEO, já havia lidado com jornalistas invasivos, ex-namoradas problemáticas e até mesmo um funcionário que tentara gravar conversas privadas, mas nunca uma mulher que parecia ter entrado no banheiro executivo por puro acidente. Vestiu-se rapidamente com o terno cinza que deixara pendurado na porta, uma rotina que havia desenvolvido para otimizar sua manhã. Às 7h45, já estava em sua mesa, revisando os relatórios que sua secretária, Vivian, havia deixado organizados na noite anterior. "Bom dia, Sr. Mendes." Vivian entrou pontualmente às 8h, carregando uma xícara de café expresso e uma agenda impressa. "Sua primeira reunião é às 9h com o pessoal de desenvolvimento. Depois você tem a videoconferência com os investidores de Hong Kong às 10h30. "Vivian", Rafael interrompeu, sem levantar os olhos dos documentos. "Algum funcionário novo começou hoje?" "Sim, senhor. Temos 2 novas contratações. Um programador júnior que começa na segunda-feira e uma assistente administrativa que deveria ter chegado há 1h. A doutora Beatriz, do RH, está procurando por ela." Rafael assentiu, voltando sua atenção para os relatórios, mas parte de sua mente continuava pensando na mulher misteriosa. Havia algo em seu pânico genuíno que o intrigava. Não era a reação calculada de alguém com segundas intenções, mas o horror puro de alguém que havia cometido um erro honesto. Às 9h15, Beatriz Almeida, diretora de Recursos Humanos, bateu na porta de seu escritório. Uma mulher de 45 anos, sempre impecavelmente vestida e com uma eficiência quase militar, Beatriz raramente demonstrava qualquer tipo de nervosismo. Hoje, porém, parecia ligeiramente desconfortável. "Rafael, preciso falar com você sobre nossa nova funcionária." "A assistente administrativa?" ele perguntou, finalmente levantando os olhos dos papéis. "Exato, Marina Santos. Ela... digamos que teve um primeiro dia complicado." Rafael se recostou na cadeira, interessado. "Complicado como?" "Bem, ela chegou cedo, pegou o elevador errado, acabou no andar executivo e..." Beatriz hesitou. "Aparentemente entrou no banheiro executivo por engano. Quando percebeu onde estava, ficou tão mortificada que se escondeu no banheiro feminino do 15º andar por 2 horas." O sorriso que Rafael tentava reprimir finalmente escapou. "Ah, então era ela." "Você a viu?" Beatriz perguntou surpresa.
Digamos que nosso encontro foi memorável, Rafael respondeu, escolhendo cuidadosamente as palavras. Onde ela está agora? Na sala de treinamento com o pessoal do administrativo. Consegui convencê-la a não pedir demissão, mas ela ainda está bastante abalada. Talvez seja melhor você evitar o 15º andar pelos próximos dias. Rafael assentiu, mas sua mente já estava trabalhando. Marina Santos. O nome combinava com a voz que ele havia ouvido. Jovem, brasileira, provavelmente de São Paulo. E pelo que Beatriz descrevera, ela era o oposto completo das mulheres que normalmente tentavam chamar sua atenção. Beatriz, me mande o currículo dela. Claro, mas por quê? Curiosidade profissional, Rafael respondeu, já voltando sua atenção para os documentos. Mas por dentro, sabia que era algo mais do que isso. Havia algo sobre Marina Santos que havia despertado sua curiosidade de uma forma que ele não sentia há muito tempo. Marina estava sentada na sala de treinamento do 15º andar, tentando se concentrar nas explicações sobre o sistema interno da empresa, mas sua mente continuava voltando para a cena do banheiro. Cada vez que fechava os olhos, via novamente aquele homem, alto, atlético, com uma presença que mesmo nu irradiava confiança. Marina, você está bem? Perguntou Cláudia, a supervisora administrativa que estava conduzindo seu treinamento. Era uma mulher de uns 35 anos, com cabelos cacheados presos em um coque e um sorriso maternal que havia sido a única coisa que impediu Marina de sair correndo da empresa. Sim, desculpe, só estou um pouco nervosa. Marina respondeu, tentando se recompor. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava o manual do funcionário. É normal, querida. Primeiro dia é sempre complicado, mas você escolheu uma ótima empresa para trabalhar. A TechVision é uma das poucas startups que realmente se preocupa com seus funcionários. Marina assentiu, mas por dentro sentia uma mistura de vergonha e curiosidade. Quem seria aquele homem? Pelos acabamentos luxuosos do banheiro, claramente era alguém importante. Talvez um dos diretores ou algum cliente VIP que usava as instalações da empresa. Cláudia, ela perguntou hesitantemente, você sabe quem são os executivos que trabalham no andar de cima? Ah, você se refere ao 16º andar? Lá é só o pessoal da diretoria mesmo. Tem a sala do CFO, do CTO e, claro, do nosso CEO. Cláudia baixou a voz conspiratorialmente. Rafael Mendes, você deve ter visto ele nas revistas. Jovem, bonito, rico. Metade das funcionárias aqui são apaixonadas por ele. O estômago de Marina deu um nó. Rafael Mendes? Isso mesmo. Ele é super reservado. Quase não desce para os outros andares. Dizem que ele chega super cedo e sai super tarde. Um workaholic completo. Cláudia voltou a falar em tom normal. Mas é um chefe justo, sabe? Nunca tivemos problemas com ele. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Seria possível que... Não podia ser. O destino não seria tão cruel assim. Ela tentou se lembrar do rosto do homem que havia visto, mas tudo havia acontecido tão rápido e ela estava tão em pânico que não conseguia formar uma imagem clara. Você tem alguma foto dele? Perguntou, tentando soar casual. Claro, tem uma na parede da recepção e também no site da empresa. Cláudia pegou seu celular. Deixe eu procurar aqui. Ah, achei. Essa é da última matéria da revista Exame sobre jovens empresários. Marina pegou o celular com mãos trêmulas. A foto mostrava um homem de paletó azul marinho, sorrindo confiante para a câmera. Cabelos castanhos perfeitamente alinhados, olhos escuros e intensos e uma pequena covinha no queixo. Mas o que a fez ter certeza foi a tatuagem discreta que aparecia na base do pescoço, quase escondida pela gola da camisa. Era ele. O homem que ela havia visto nu era Rafael Mendes, o CEO da empresa. Marina, você está pálida. Quer um copo d'água? Cláudia perguntou, preocupada. Eu preciso ir ao banheiro. Marina se levantou abruptamente, quase derrubando a cadeira. Claro, querida, fica ali no final do corredor. Marina praticamente correu para o banheiro, trancou-se em uma cabine e colocou a cabeça entre as mãos. Como isso havia acontecido? De todas as pessoas na empresa, tinha que ser justamente o CEO, o homem que, tecnicamente, era seu chefe supremo. Ela puxou o celular e discou para sua melhor amiga, Jéssica, que trabalhava como vendedora em uma loja no Shopping Eldorado. Jess, você pode falar? Oi, amiga. Como foi o primeiro dia?
Você deve estar radiante. Jéssica, eu estraguei tudo. Marina sussurrou, tentando não chorar. Eu vi o CEO da empresa pelado. Silêncio do outro lado da linha. Jéssica? Desculpa, achei que tinha ouvido errado. Você disse que viu seu chefe pelado? Não só meu chefe. O CEO da empresa inteira. Eu entrei no banheiro dele por engano e ele estava tomando banho. Marina contou toda a história em detalhes, desde o elevador errado até a descoberta da identidade do homem. Marina, você tem que sair daí. Agora. Eu sei. Mas se eu pedir demissão no primeiro dia, nunca mais vou conseguir outro emprego. Você sabe como é difícil o mercado. Mas você não pode trabalhar na mesma empresa que um homem que você viu nu. Imagina se vocês se esbarrarem no elevador? Ou pior, se ele te reconhecer? Marina não havia pensado nisso. Você acha que ele me viu direito? Amiga, você gritou e saiu correndo. Claro que ele te viu. E provavelmente te ouviu também. O telefone quase escorregou da mão de Marina. Meu Deus, Jess, o que eu faço? Olha, você tem duas opções. Ou sai correndo agora e nunca mais volta, ou fica, torce para nunca esbarrar com ele e reza para que ele não te reconheça. Mas eu preciso desse emprego. Você sabe quanto tempo eu fiquei desempregada e o salário aqui é muito bom. Então você vai ter que enfrentar. Mas pelo amor de Deus, evita o 16º andar pelo resto da sua vida. Depois de desligar, Marina se olhou no espelho do banheiro. Seus olhos castanhos estavam arregalados de pânico. E ela tinha certeza de que estava com aquela aparência de quem havia visto um fantasma. Jogou água fria no rosto e tentou se recompor. Quando voltou para a sala de treinamento, Cláudia a recebeu com um sorriso preocupado. Melhor? Sim, obrigada. Acho que foi só o nervosismo mesmo. Que bom. Então, vamos continuar com o sistema de protocolo de documentos. Marina passou o resto da manhã tentando se concentrar, mas sua mente continuava vagando. A cada ruído no corredor, ela se enrijecia, temendo que fosse Rafael Mendes aparecendo para confrontá-la. Ou pior, para demiti-la por invasão de privacidade. Às 11h30, Beatriz Almeida apareceu na sala de treinamento. Marina, posso falar com você um minuto? O coração de Marina despencou. Era isso. Estava demitida. Seguiu Beatriz até uma pequena sala de reuniões, preparando-se mentalmente para o pior. Sente-se, querida, Beatriz disse fechando a porta. Quero conversar sobre o incidente desta manhã. Doutora Beatriz, eu posso explicar... Não precisa explicar nada. Sei que foi um mal-entendido. Você pegou o elevador errado, se perdeu no prédio e acabou entrando no lugar errado. Acontece. Marina piscou surpresa. Então, eu não vou ser demitida? Demitida? Por quê? Por ter se perdido no prédio? Marina, você parece uma menina responsável e dedicada. Não vamos dispensar uma funcionária por um erro bobo no primeiro dia. Mas e a pessoa que estava no banheiro? Ah, ele não se importou. Disse que foi só um mal-entendido. Beatriz sorriu. Mas, por precaução, vou te dar um crachá com acesso apenas aos andares que você precisa. Assim você não se perde mais. Marina sentiu um alívio enorme, mas também uma nova onda de pânico. Se Rafael Mendes não havia se importado, isso significava que ele havia comentado o assunto com Beatriz. Será que ele havia descrito como ela era? Será que ele a reconheceria se a visse novamente? Doutora Beatriz, posso fazer uma pergunta? Claro. É comum o pessoal dos outros andares descer para o administrativo? Não muito. Cada departamento tem suas próprias áreas. O pessoal da diretoria raramente desce além do 15º andar, e quando desce, é geralmente para reuniões agendadas. Beatriz pareceu entender a preocupação de Marina. Fique tranquila, querida. As chances de você esbarrar com a pessoa do incidente são mínimas. Marina assentiu, mas por dentro ainda sentia um frio na barriga. Por menor que fosse a chance, ela sabia que em algum momento, inevitavelmente, ela e Rafael Mendes se encontrariam novamente. E quando isso acontecesse, ela não fazia ideia do que diria. 3 dias haviam se passado desde o incidente, como Marina havia começado a se referir mentalmente ao episódio do banheiro. Ela havia conseguido estabelecer uma rotina. Chegava às 8h30, subia direto para o 15º andar, almoçava no refeitório do 12º andar e saía às 17h30. Tudo calculado para minimizar as chances de um encontro indesejado.
O trabalho estava sendo mais interessante do que ela esperava. Como assistente administrativa, ela ajudava a organizar documentos, agendava reuniões e dava suporte aos outros departamentos. Cláudia havia se tornado uma espécie de mentora, sempre disposta a explicar os processos e apresentar Marina aos colegas. Marina, você pode me ajudar com uma coisa? Cláudia perguntou na manhã de quinta-feira, segurando uma pasta cheia de documentos. Claro, o que precisa? Tenho que entregar esses relatórios para o pessoal da diretoria, mas estou com uma reunião em 5 minutos. Você poderia subir para o 16º andar e deixar na mesa da Vivian? Ela é a secretária executiva. Marina sentiu o sangue gelar. O 16º andar? Sim, é só pegar o elevador, subir um andar e entregar para a Vivian. Ela fica numa mesa bem na entrada, impossível de errar. Cláudia já estava se dirigindo para a sala de reuniões. Você volta rapidinho? Marina olhou para a pasta em suas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Não podia inventar uma desculpa sem parecer estranha, mas a ideia de subir para o andar de Rafael Mendes a deixava apavorada. Respirou fundo e se dirigiu aos elevadores. É só entregar os documentos e sair, murmurou para si mesma. Rápido e simples. O 16º andar era ainda mais luxuoso que o 15º. O piso era de mármore italiano. Havia obras de arte contemporânea nas paredes, e o ar tinha um cheiro sutil de perfume caro. Marina identificou imediatamente a mesa de Vivian, uma mulher elegante de uns 40 anos, com cabelos loiros presos em um coque impecável. Bom dia, eu sou Marina, do administrativo. Trouxe esses relatórios. Ah, que bom, estava esperando por eles. Vivian pegou a pasta e folheou rapidamente os documentos. Perfeito. Obrigada, Marina. De nada. Então, eu vou descendo. Claro, querida. Tenha um bom dia. Marina já estava se virando para ir embora quando ouviu uma voz masculina vinda de uma das salas. Vivian, você pode cancelar minha reunião das 15 horas? Preciso adiantar a videoconferência com a equipe do Rio. Marina congelou. Era a voz dele. Rafael Mendes estava a poucos metros de distância, separado apenas por uma parede e uma porta entreaberta. Claro, Sr. Mendes. Vou ligar para remarcar, Vivian respondeu, pegando o telefone. Marina deveria ter saído imediatamente, mas algo a fez ficar paralisada no local. Através da porta entreaberta, conseguia ver parte da sala, uma mesa de reuniões, uma estante cheia de livros e um pedaço de uma janela que dava vista para a Avenida Paulista. Vivian, você pode me trazer o relatório de vendas do 3º trimestre? Quero revisar antes da reunião. Está na sua mesa, senhor. Deixei organizadinho ao lado do computador. Marina ouviu passos se aproximando da porta e entrou em pânico. Não podia ser vista ali, parada como uma estátua. Deu um passo para trás, mas no movimento, sua bolsa bateu no canto da mesa de Vivian, derrubando um porta-canetas. O barulho ecoou pelo andar silencioso. Canetas e lápis se espalharam pelo chão de mármore, com um ruído que parecia amplificado. Marina se abaixou rapidamente para recolher tudo, mas suas mãos tremiam tanto que acabou derrubando ainda mais itens. Que barulho foi esse? A voz de Rafael soou mais próxima. Não sei, senhor, deixa eu ver. Marina estava de 4 no chão, recolhendo desesperadamente os objetos, quando ouviu passos se aproximando. Levantou a cabeça lentamente e se deparou com 2 pares de pés, um de sapatos femininos pretos e outro de sapatos masculinos sociais de couro marrom. Seus olhos subiram lentamente, passando por uma calça social cinza bem cortada, uma camisa branca impecável e finalmente chegando ao rosto que havia assombrado seus pensamentos pelos últimos 3 dias. Rafael Mendes a observava com uma expressão indecifrada. Ele era ainda mais impressionante vestido, alto, ombros largos e aqueles olhos escuros que pareciam ver através de sua alma. Por um momento que pareceu uma eternidade, eles se olharam em silêncio. Você... Rafael começou, e Marina sentiu que ia desmaiar. Eu sinto muito, ela exclamou ainda no chão. Eu não queria... Foi sem querer. Eu só vim entregar uns papéis e derrubei as coisas da mesa e... Marina, respire, Vivian disse gentilmente, se abaixando para ajudá-la a levantar. Não foi nada demais. Rafael continuou olhando para ela, e Marina teve certeza de que ele a havia reconhecido. Havia algo em seus olhos, não raiva como ela esperava,
mas algo que ela não conseguia identificar. Curiosidade, talvez. Você é a nova assistente administrativa, ele disse. E não era uma pergunta. Sim, senhor. Marina Santos. Sua voz saiu como um sussurro. Marina Santos. Ele repetiu, como se estivesse testando o nome. E você está se adaptando bem à empresa? Sim, senhor. Muito bem. Todos são muito gentis comigo. Rafael assentiu lentamente. Que bom. Esperamos que você se sinta em casa na TechVision. Obrigada, senhor. Houve outro momento de silêncio constrangedor. Marina queria sair correndo, mas suas pernas pareciam ter virado gelatina. Rafael continuava a observá-la com aquele olhar penetrante. Bem, ele disse finalmente, vou deixar vocês terminarem de organizar isso. Fez uma pausa, então acrescentou. Marina, se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, pode falar com a Vivian. Ela resolverá. Obrigada, senhor. Rafael assentiu e voltou para sua sala, fechando a porta atrás de si. Marina finalmente conseguiu respirar normalmente. Você está bem, querida? Vivian perguntou, terminando de organizar os objetos na mesa. Sim, só... nervosismo. Ele me deixa nervosa. Vivian sorriu compreensivamente. É normal. Ele tem uma presença forte mesmo, mas é um chefe excelente, sabe? Justo, inteligente e se preocupa genuinamente com os funcionários. Marina assentiu, mas sua mente estava processando o encontro. Rafael definitivamente a havia reconhecido. Havia algo em seus olhos que confirmava isso. Mas em vez de demiti-la ou humilhá-la, ele havia sido educado, quase gentil. Doutora Vivian, posso fazer uma pergunta? Claro. O Sr. Mendes, ele sempre foi tão reservado. Reservado é pouco. Ele é extremamente focado no trabalho. Chega cedo, sai tarde. Raramente socializa com os funcionários. Vivian baixou a voz. Entre nós, acho que ele se sente isolado pela posição. Deve ser difícil ser tão jovem e ter tanta responsabilidade. Marina desceu para o 15º andar com a mente fervilhando. O encontro havia sido menos desastroso do que ela esperava, mas também havia despertado uma curiosidade que ela não queria sentir. Havia algo em Rafael Mendes, por trás da fachada de CEO bem-sucedido, que a intrigava. E pelo olhar que ele havia lhe dirigido, ela suspeitava que a curiosidade era mútua. Na manhã seguinte, Marina chegou ao trabalho determinada a evitar qualquer situação que pudesse levá-la novamente ao 16º andar. Havia passado a noite inteira repensando cada segundo do encontro com Rafael, analisando cada palavra, cada olhar. Havia algo na forma como ele a observara que a deixava inquieta. Não era o olhar de um chefe irritado, mas algo mais interessado. Marina, bom dia. Cláudia a cumprimentou com seu usual sorriso maternal. Tudo bem? Você parece cansada. Ah, dormi mal. Muito café ontem à noite. Marina mentiu ligando seu computador. Então você vai precisar de mais café hoje. Aliás, você pode me fazer um favor? Preciso que você leve esses documentos para a sala de reuniões do 14º andar. Vamos ter uma apresentação sobre os novos protocolos às 10h11. Marina suspirou de alívio. O 14º andar era seguro, longe o suficiente do território de Rafael Mendes. Pegou os documentos e seguiu para o elevador, sentindo-se mais relaxada do que havia se sentido desde o início da semana. A sala de reuniões do 14º andar era ampla e moderna, com uma mesa oval no centro e uma parede inteira de vidro com vista para a cidade. Marina organizou os documentos em cada lugar, verificou se o projetor estava funcionando e preparou copos d'água para os participantes. Às 9h55, começaram a chegar os funcionários. Marina reconheceu alguns rostos do administrativo, mas havia também pessoas de outros departamentos que ela não conhecia. Cláudia entrou por último, carregando um laptop. Perfeito, Marina. Você organizou tudo certinho. Cláudia conectou o laptop ao projetor. Ah, e temos uma surpresa hoje. O Sr. Mendes vai participar da reunião. O coração de Marina despencou. O Sr. Mendes? Sim. Ele quer acompanhar pessoalmente a implementação dos novos protocolos. Não é sempre que ele desce para essas reuniões, mas parece que esse projeto é importante para ele. Marina sentiu suas mãos ficarem suadas. Não podia sair da reunião sem parecer estranha, mas a ideia de passar uma hora inteira na mesma sala que Rafael a apavorava. Cláudia, eu posso voltar para minha mesa? Tenho algumas coisas para terminar. Ah, não.
Quero que você participe. É importante que você entenda como funcionam todos os processos da empresa. Às 10 horas em ponto, a porta se abriu e Rafael Mendes entrou na sala. Ele vestia um terno azul marinho que realçava seus olhos escuros e tinha aquela presença que fazia todos os outros na sala parecerem um pouco menores. Seus olhos varreram rapidamente o ambiente e pousaram em Marina, que estava sentada no fundo da sala. Por uma fração de segundo, algo que parecia um sorriso passou por seus lábios, mas desapareceu tão rapidamente que Marina achou que havia imaginado. "Bom dia, pessoal", Rafael disse, sua voz preenchendo naturalmente o espaço. "Obrigado por dedicarem tempo para esta reunião. Sei que todos têm suas demandas, mas este projeto é fundamental para o futuro da empresa." Marina tentou se concentrar na apresentação, mas era impossível ignorar a presença dele. Rafael fazia perguntas inteligentes, oferecia sugestões precisas e demonstrava um conhecimento impressionante sobre cada aspecto da operação. Era óbvio por que ele havia construído um império aos 28 anos. "Marina", a voz dele de repente cortou seus pensamentos. "Você tem alguma pergunta sobre os novos protocolos?" Todos os olhos na sala se viraram para ela. Marina sentiu o rosto queimar. Não, senhor. Está tudo muito claro." "Tem certeza? Sei que você é nova na empresa, deve ter muitas dúvidas." Havia algo na forma como ele disse isso. Não era condescendente, mas genuinamente interessado em sua opinião. Marina respirou fundo. "Bem, eu estava pensando, o novo sistema de protocolo parece muito eficiente, mas e os funcionários mais antigos? Eles podem ter dificuldade para se adaptar?" Rafael assentiu, parecendo impressionado. "Excelente observação. Cláudia, como vocês planejam lidar com a resistência à mudança?" A reunião continuou por mais 40 minutos e Marina notou que Rafael ocasionalmente direcionava perguntas para ela, sempre de forma natural, nunca a colocando em situação desconfortável. Quando a reunião terminou, ele foi o primeiro a sair, mas não sem antes dar uma última olhada em sua direção. "Nossa, Marina", Cláudia comentou enquanto recolhiam os materiais. "Você impressionou o Sr. Mendes. Ele raramente faz tantas perguntas para um funcionário novo." "Você acha?" Marina tentou soar casual. "Tenho certeza. Ele até sorriu quando você fez aquela observação sobre os funcionários antigos. E o Sr. Mendes raramente sorri em reuniões." Marina passou o resto da manhã pensando no encontro. Havia algo diferente na forma como Rafael havia interagido com ela. Não era apenas educação profissional. Havia uma atenção especial, uma curiosidade que ela não conseguia explicar. Na hora do almoço, decidiu descer para o refeitório do 12º andar, sua zona de conforto. O local era amplo e movimentado, com funcionários de todos os departamentos. Marina pegou uma salada e se sentou em uma mesa próxima à janela, observando o movimento da Avenida Paulista lá embaixo. "Posso me sentar?" Marina quase engasgou com a alface. Rafael Mendes estava parado ao lado de sua mesa, segurando uma bandeja com um sanduíche e um suco. Claro, senhor", ela gaguejou, tentando se recompor. Rafael se sentou na cadeira em frente a ela, e Marina não conseguia acreditar que isso estava acontecendo. O CEO da empresa estava almoçando com ela. Ela olhou ao redor e notou que outros funcionários também haviam percebido, sussurrando entre si. "Você pode me chamar de Rafael", ele disse, abrindo o sanduíche. "Não precisamos ser tão formais." "Obrigada, Sr. Rafael." "Melhor." Ele deu uma mordida no sanduíche, então perguntou: "Como está sendo sua adaptação à empresa?" "Muito boa. Todos são muito gentis comigo. E o trabalho? Está achando interessante?" Marina assentiu, ainda sem conseguir acreditar que estava tendo essa conversa. "Sim, muito. Estou aprendendo bastante." "Que bom. Suas observações na reunião foram muito pertinentes. Você tem experiência anterior com gestão de mudanças?" "Não, na verdade não. Foi mais intuição mesmo." Rafael sorriu. Um sorriso genuíno que transformou completamente seu rosto. "Intuição é uma qualidade valiosa. Nem sempre pode ser ensinada." Eles comeram em silêncio por alguns minutos. Marina tentava processar a situação surreal em que se encontrava. Uma semana atrás, ela havia visto esse homem nu em um banheiro e agora estava almoçando com ele como se fossem colegas normais. "Marina", Rafael disse de repente,
Posso fazer uma pergunta pessoal? O estômago dela se contraiu. Claro. Você está se sentindo confortável na empresa? Quero dizer, realmente confortável? Havia algo na forma como ele perguntou que fez Marina suspeitar que ele estava se referindo ao incidente. Ela escolheu suas palavras cuidadosamente. Sim, estou. Todos foram muito compreensivos com meus erros iniciais. Rafael assentiu lentamente. Erros acontecem. O importante é como lidamos com eles. Exato. E você lidou muito bem. Seus olhos encontraram os dela. Mostra caráter. Marina sentiu seu rosto corar. Havia algo na forma como ele a olhava que a deixava nervosa e ao mesmo tempo estranhamente aquecida. Bem, Rafael disse terminando seu sanduíche. Preciso voltar para uma reunião. Foi um prazer almoçar com você, Marina. Obrigada, Rafael. Para mim também. Ele se levantou, pegou sua bandeja e se inclinou ligeiramente. Nos vemos por aí. Marina o observou sair do refeitório, ainda tentando processar o que havia acontecido. Não havia sido coincidência. Rafael Mendes havia escolhido se sentar com ela. Havia escolhido puxar conversa. E pelos olhares curiosos dos outros funcionários, isso definitivamente não era normal. Sua mente começou a trabalhar. Seria possível que Rafael estivesse interessado nela? Ou estava apenas sendo gentil com uma funcionária nova? E mais importante, o que isso significava para seu emprego? Uma coisa era certa. Sua vida na TechVision havia acabado de ficar muito mais complicada. O fim de semana passou como um borrão para Marina. Ela tentou se distrair limpando o apartamento, assistindo filmes e saindo com Jéssica para tomar um açaí no shopping Eldorado, mas sua mente continuava voltando para Rafael Mendes. O almoço de sexta-feira havia mudado algo fundamental em sua percepção da situação. Marina, você está no mundo da lua desde que chegou, Jéssica comentou enquanto mexia o açaí com granola. Quer me contar o que aconteceu? Marina suspirou. Ele almoçou comigo. Quem? Rafael, o CEO, o homem que eu vi no banheiro. Jéssica quase derrubou o copo. Ele o quê? Marina, me conta tudo. Agora. Marina relatou os eventos da semana. O encontro no 16º andar, a reunião e finalmente o almoço. Jéssica a ouvia com os olhos cada vez mais arregalados. Amiga, você não vê o que está acontecendo? O quê? Ele está interessado em você. Homem não almoça com funcionária nova à toa, principalmente sendo CEO. Não seja ridícula, Jess. Ele estava só sendo educado. Educado? Marina, você mesma disse que ele nunca faz isso. Que os funcionários ficaram sussurrando porque era estranho. Marina balançou a cabeça. Mesmo que fosse verdade, o que isso muda? Ele é meu chefe supremo. Seria completamente inapropriado. Inapropriado ou não, você gosta dele. Eu não. Marina Santos, nos conhecemos há 10 anos. Sei quando você está interessada em um homem. Você não parou de falar dele desde que começou a trabalhar lá. Marina ficou em silêncio, sabendo que Jéssica estava certa. Havia algo em Rafael que a intrigava profundamente. Não apenas sua aparência, mas sua inteligência, sua forma de liderar e, principalmente, a gentileza inesperada que ele havia demonstrado. Mesmo que eu estivesse interessada, Marina disse finalmente, nada pode acontecer. Eu preciso desse emprego, Jess. Não posso me dar ao luxo de complicar as coisas. Mas e se ele fizer o primeiro movimento? Ele não vai fazer. Homens como Rafael Mendes não se interessam por mulheres como eu. Que mulheres como você? Simples, comum, sem sofisticação. Ele provavelmente namora modelos ou executivas bem-sucedidas. Jéssica revirou os olhos. Marina, você é linda, inteligente e tem muito mais a oferecer do que imagina. Para de se subestimar. Na segunda-feira, Marina chegou ao trabalho decidida a manter distância profissional. Não mais encontros casuais, não mais conversas além do necessário. Ela tinha um trabalho a fazer e precisava se concentrar nisso, mas Rafael Mendes parecia ter outros planos. Marina, Cláudia a chamou logo após o almoço. Você pode levar este relatório para o senhor Mendes? Ele pediu especificamente para você entregar. O coração de Marina disparou. Pediu para mim especificamente? Sim. Disse que confia em você para revisar os números antes de entregar.
Aparentemente, ficou impressionado com sua atenção aos detalhes. Marina pegou o relatório com mãos trêmulas. Era sobre as vendas do quarto trimestre, um documento importante que normalmente seria entregue por alguém mais sênior. Por que Rafael havia pedido especificamente para ela? No elevador, a caminho do 16º andar, Marina tentou se preparar mentalmente. Seria apenas uma entrega rápida. Nada de conversas prolongadas, nada de olhares intensos. Profissional e objetiva. Boa tarde, Marina. Vivian a cumprimentou com um sorriso. O Sr. Mendes está esperando por você. Pode entrar. Marina respirou fundo e bateu na porta do escritório de Rafael. Entre. O escritório era ainda mais impressionante do que ela havia imaginado. Tinha vista panorâmica da Avenida Paulista, uma biblioteca com centenas de livros e um sofá de couro que parecia ter custado mais do que o salário anual de Marina. Rafael estava sentado atrás de uma mesa de madeira maciça, mas se levantou quando ela entrou. Marina, obrigado por trazer isso pessoalmente. De nada, senhor. Revisei os números como você pediu. Está tudo correto. Perfeito. Você pode se sentar um minuto? Tenho uma proposta para você. Marina sentou-se na cadeira em frente à mesa, tentando ignorar o fato de que Rafael havia tirado o paletó e arregaçado as mangas da camisa, deixando à mostra antebraços musculosos. Como você sabe, a Tech Vision está crescendo rapidamente. Precisamos de pessoas com potencial para assumir responsabilidades maiores. Sim, senhor. Tenho observado seu trabalho esta semana. Você é inteligente, dedicada e tem uma perspectiva fresca que valorizo muito. Marina sentiu seu rosto esquentar. Obrigada. Quero te oferecer uma oportunidade. Há uma vaga na minha equipe. Assistente executiva júnior. Seria um salto significativo em responsabilidade e, claro, em salário. Marina piscou, surpresa. Sua equipe? Isso mesmo. Você trabalharia diretamente comigo em projetos especiais. Seria uma chance de aprender sobre a gestão estratégica da empresa. Eu não sei o que dizer. Diga que vai pensar. Não precisa responder agora. Marina tentou processar a proposta. Trabalhar diretamente com Rafael significaria mais dinheiro, melhor posição e uma oportunidade de crescer profissionalmente. Mas também significaria passar horas todos os dias na presença do homem que estava perturbando seus pensamentos. Posso perguntar por que eu? Tem funcionários mais experientes que... Experiência pode ser desenvolvida. Caráter e inteligência são mais raros. Rafael se recostou na cadeira. Além disso, você tem algo que muitos funcionários perderam com o tempo. O quê? Curiosidade genuína. Você faz perguntas porque realmente quer entender, não porque está tentando impressionar. Marina sentiu uma onda de orgulho, mas também de confusão. Preciso pensar sobre isso. Claro, tome seu tempo. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Marina, posso fazer uma pergunta pessoal? Sim. Você está feliz aqui? Na empresa, quero dizer. Muito. Por quê? Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando para a cidade lá embaixo. Às vezes me pergunto se as pessoas trabalham aqui porque realmente gostam ou apenas porque precisam do emprego. Acho que pode ser as duas coisas. Marina respondeu honestamente. Eu preciso do emprego, mas também gosto do que faço. E eu? Como chefe? A pergunta a pegou desprevenida. Você é um bom chefe, justo, inteligente. Você se importa com os funcionários. Mas? Mas o quê? Senti um mas na sua voz. Marina hesitou, então decidiu ser honesta. Às vezes você parece solitário. Rafael se virou para olhá-la, surpreso. Solitário? Desculpe, não devia ter dito isso. Não é da minha conta. Não, está tudo bem. Continue. É só que você tem todo esse sucesso, toda essa responsabilidade, mas às vezes parece que você carrega tudo sozinho. Rafael ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Você está certa. Às vezes é solitário mesmo. Havia algo na vulnerabilidade de sua voz que fez Marina querer se levantar e consolá-lo. Em vez disso, ela ficou onde estava, sentindo que haviam cruzado uma linha invisível. Bem, Rafael disse, voltando ao tom profissional. Pense na proposta. Você tem até quarta-feira para decidir. Marina se levantou. Obrigada pela oportunidade.
Obrigado pela honestidade. Quando Marina saiu do escritório, sentia como se estivesse em um redemoinho. A proposta profissional era tentadora, mas havia algo mais acontecendo ali. Rafael não estava apenas oferecendo um emprego, estava oferecendo proximidade. E Marina não tinha certeza se estava pronta para isso. Marina passou as próximas 48 horas agonizando sobre a proposta de Rafael. Ela havia discutido o assunto exaustivamente com Jéssica, pesado os prós e contras, e até mesmo ligado para sua mãe em Mogi Mirim para pedir conselhos, sem mencionar, é claro, os detalhes mais complicados da situação. Marina, é uma oportunidade incrível, sua mãe havia dito pelo telefone. Você sempre foi ambiciosa. Não deixe o medo te impedir de crescer. Mas não era exatamente medo que Marina sentia. Era algo mais complexo. Uma mistura de atração, confusão e a sensação de que estava caminhando em direção a uma situação que poderia mudar sua vida completamente. Na manhã de quarta-feira, ela se vestiu com mais cuidado do que o usual. Escolheu um vestido azul marinho que Jéssica havia a convencido a comprar meses atrás, alegando que realçava seus olhos. Se ia aceitar a proposta, queria parecer profissional e confiante. Marina, você está linda hoje, Cláudia comentou quando ela chegou ao escritório. Ocasião especial? Algo assim, Marina respondeu, tentando acalmar os nervos. Às 10 horas, como combinado, ela subiu para o 16º andar. Vivian a recebeu com um sorriso caloroso. Ele está esperando por você, querida. E parabéns antecipados. Parabéns? Pelo novo cargo, é claro. Todo mundo aqui está comentando sobre a nova assistente executiva. Marina sentiu um frio na barriga. Todo mundo sabe? Bem, o senhor. Mendes pediu para eu preparar os documentos de transferência ontem. Assumimos que você havia aceitado. Marina respirou fundo. Aparentemente, Rafael estava confiante em sua resposta. Bateu na porta do escritório dele, sentindo uma mistura de irritação e nervosismo. Entre, Marina. Rafael estava em pé atrás de sua mesa, vestindo um terno cinza que o fazia parecer ainda mais imponente. Seus olhos encontraram os dela imediatamente. Então, ele disse, com um meio sorriso, imagino que tenha uma resposta para mim. Antes de responder, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que você tem tanta certeza de que eu vou aceitar? Rafael pareceu genuinamente surpreso pela pergunta. Não tenho certeza. Esperança, talvez. Esperança? Marina, você é inteligente demais para ficar fazendo o trabalho administrativo básico pelo resto da carreira. Esta é uma chance de crescer, de aprender, de se desafiar. E se eu não conseguir acompanhar? Se for complexo demais para mim? Rafael caminhou ao redor da mesa, parando a poucos passos dela. Você consegue. Eu não faria esta oferta se não tivesse certeza. Como pode ter certeza? Me conhece há uma semana. Às vezes, uma semana é suficiente para reconhecer potencial. Marina estudou seu rosto, procurando por sinais de dúvida, mas encontrou apenas convicção. Tudo bem. Aceito. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi genuíno e transformador. Excelente. Quando pode começar? Quando você quiser. Que tal agora? Vivian pode te apresentar aos novos processos e eu tenho algumas coisas que gostaria de discutir com você. Agora? O mundo dos negócios não espera, Marina, especialmente na nossa área. Marina assentiu, tentando processar a rapidez com que sua vida estava mudando. Uma hora atrás, ela era assistente administrativa. Agora, estava prestes a trabalhar diretamente com o CEO de uma empresa multimilionária. Há uma coisa que preciso deixar clara, Rafael disse, sua expressão ficando mais séria. Quando você trabalha diretamente comigo, as expectativas são altas, horários podem ser imprevisíveis, a pressão é constante e eu espero excelência em tudo. Entendo. Tem certeza? Porque uma vez que você começar, não haverá meio termo. Ou você consegue acompanhar, ou não consegue. Havia algo desafiador em sua voz que fez Marina levantar o queixo. Eu consigo acompanhar. Veremos. Rafael a apresentou as suas novas responsabilidades ao longo da manhã. Marina descobriu que seria responsável por coordenar reuniões estratégicas, preparar relatórios executivos, fazer pesquisas de mercado e servir como liaison entre Rafael e outros departamentos. Era muito mais complexo e interessante do que qualquer coisa que ela havia feito antes. Sua primeira tarefa, Rafael disse,
entregando-lhe uma pasta. É analisar estes dados sobre nossa expansão para o Rio de Janeiro. Quero um relatório com suas recomendações até amanhã de manhã. Marina abriu a pasta e viu dezenas de planilhas, gráficos e documentos. Era intimidante, mas também empolgante. Alguma pergunta? Apenas uma. Você realmente acredita que eu posso fazer isso? Rafael parou o que estava fazendo e a olhou diretamente. Marina, se eu não acreditasse em você, não estaria perdendo meu tempo. Confio no seu potencial mais do que você mesma confia. O resto do dia passou como um furacão. Marina se instalou em uma mesa próxima ao escritório de Rafael, mergulhou nos dados da expansão do Rio e tentou absorver a enorme quantidade de informações que Vivian estava compartilhando com ela. O segredo, Vivian sussurrou durante uma pausa, é antecipar o que ele precisa. O Sr. Mendes é brilhante, mas também impaciente. Se você conseguir estar sempre um passo à frente, vocês vão trabalhar muito bem juntos. E se eu não conseguir? Você vai conseguir. Ele não escolheria alguém que não pudesse acompanhar. Às 18 horas, quando a maioria dos funcionários estava indo embora, Marina ainda estava debruçada sobre os dados do Rio. Rafael apareceu ao lado de sua mesa. Ainda trabalhando? Quero entender tudo antes de fazer o relatório. Que tal jantar? Podemos discutir o projeto enquanto comemos. Marina levantou os olhos, surpresa. Jantar. Trabalho, Marina. Reunião de trabalho durante o jantar. É comum no mundo executivo. Claro, conheço um restaurante discreto perto daqui. Podemos conversar sem interrupções. 20 minutos depois, Marina se encontrava sentada em um restaurante elegante na Rua Augusta, observando Rafael estudar o cardápio como se fosse um documento importante. O ambiente era íntimo. Luzes baixas, mesas pequenas, uma atmosfera que definitivamente não parecia apenas trabalho. Então, Rafael disse depois que fizeram o pedido. Primeiras impressões sobre os dados do Rio. Marina respirou fundo e começou a expor suas observações iniciais. Para sua surpresa, Rafael a ouvia atentamente, fazia perguntas pertinentes e parecia genuinamente interessado em suas opiniões. Você tem uma perspectiva interessante, ele comentou depois que ela terminou. Vê ângulos que minha equipe sênior às vezes perde. Talvez porque eu seja nova, não tenho vícios de pensamento. Exato. É por isso que quis você na equipe. Houve uma pausa na conversa, enquanto o garçom servia o vinho que Rafael havia pedido. Marina raramente bebia vinho, mas não queria parecer inexperiente. Posso fazer uma pergunta pessoal? Rafael disse de repente. Depende da pergunta. Como uma pessoa como você ainda está solteira? Marina quase engasgou com o vinho. Como você sabe que estou solteira? É uma suposição. Está errada? Não, mas... Isso é apropriado para uma reunião de trabalho? Rafael sorriu, aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Você tem razão, desculpe. Às vezes a linha entre profissional e pessoal fica embaçada. Embaçada como? Quando você trabalha muito, quando vive praticamente no escritório, as pessoas com quem você trabalha se tornam as únicas pessoas que você realmente conhece. Marina estudou seu rosto. É por isso que você é solitário? Parte do motivo. E a outra parte? Rafael ficou em silêncio por um momento, girando a taça de vinho entre os dedos. É difícil saber se as pessoas gostam de você por quem você é ou pelo que você representa. O dinheiro, o poder, o status. Já namorei mulheres que estavam mais interessadas na ideia de ser a namorada do CEO do que em me conhecer realmente. Marina sentiu uma pontada de empatia. Deve ser difícil confiar nas pessoas. Mas às vezes você encontra alguém que é diferente. A forma como ele disse isso, olhando diretamente nos olhos dela, fez Marina perceber que estavam definitivamente fora do território profissional. E a parte mais assustadora era que ela não queria voltar. Rafael, ela disse cautelosamente, o que estamos fazendo aqui? Jantando, discutindo o trabalho. Tem certeza? Ele ficou em silêncio por um longo momento, então suspirou. Não tenho certeza de nada quando se trata de você, Marina. Era a admissão que ela estava esperando e temendo ao mesmo tempo. Eles haviam cruzado oficialmente a linha, e não havia volta. E agora? Ela perguntou suavemente. Agora, Rafael disse, vamos descobrir juntos.
A segunda semana de Marina como assistente executiva passou como um turbilhão de reuniões, relatórios e descobertas sobre o mundo corporativo de alto nível. Ela havia se adaptado rapidamente ao ritmo acelerado e, para sua própria surpresa, estava prosperando sob pressão. O relatório sobre a expansão do Rio havia impressionado não apenas Rafael, mas toda a diretoria. Marina havia identificado problemas logísticos que a equipe sênior havia perdido e proposto soluções criativas que economizariam milhares de reais para a empresa. Marina está se tornando indispensável, comentou Roberto Cardoso, o CFO, durante uma reunião da diretoria da qual Marina participava para apresentar seus dados. Onde você a encontrou, Rafael? Ela já estava aqui. Às vezes o talento está mais perto do que imaginamos, Rafael respondeu, dirigindo um olhar rápido para Marina que a fez corar. Mas com o sucesso profissional, veio uma complicação crescente. A tensão entre ela e Rafael estava se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Ele não havia feito nenhum movimento direto desde o jantar, mas havia uma corrente subterrânea de atração que permeava todas as suas interações. Marina, você pode ficar alguns minutos depois da reunião? Rafael perguntou quando a equipe estava se dispersando após uma longa sessão sobre estratégias de marketing. Claro. Quando ficaram sozinhos na sala de conferências, Rafael fechou a porta e se encostou nela. Precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre isso, ele disse, gesticulando entre os dois. Sobre o que está acontecendo entre nós. Marina sentiu o coração acelerar. Rafael, sei que estou colocando você em uma posição difícil. Sei que isso complica as coisas profissionalmente. Complica muito. Mas também sei que não sou o único sentindo isso. Marina não conseguia negá-lo. Nas últimas semanas, havia momentos em que ela surpreendia Rafael, observando-a com uma intensidade que a deixava sem fôlego. Havia toques acidentais que duravam um segundo a mais do que deveriam. Havia conversas que começavam sobre trabalho e derivavam para territórios mais pessoais. O que você quer que eu diga? Ela perguntou. A verdade. Marina respirou fundo. A verdade é que você me confunde. A verdade é que não consigo parar de pensar em você. A verdade é que isso me apavora. Por quê? Porque você é meu chefe. Porque somos de mundos completamente diferentes. Porque se isso der errado, eu perco meu emprego e você nem vai notar. Rafael se aproximou dela, parando a apenas um braço de distância. Você realmente acredita que eu não notaria? Não sei o que acreditar. Marina, você entrou na minha vida como um furacão. Primeiro literalmente invadindo meu banheiro. Isso a fez sorrir apesar da tensão. E depois invadindo meus pensamentos. Há semanas que não consigo me concentrar direito. Rafael, deixa eu terminar. Sei que estou pedindo muito. Sei que não é justo colocar você nesta posição. Mas também sei que se não for honesto sobre o que estou sentindo, vou me arrepender pelo resto da vida. Marina olhou nos olhos dele e viu vulnerabilidade genuína. Este não era o CEO confiante que comandava reuniões e fechava negócios milionários. Este era apenas Rafael, um homem tentando navegar por sentimentos que o estavam pegando de surpresa. E se tentarmos e der errado? Ela perguntou suavemente. E se tentarmos e der certo? Antes que Marina pudesse responder, a porta da sala se abriu. Vivian entrou, parou abruptamente ao ver os dois tão próximos e corou. Desculpe. Eu não sabia que vocês ainda estavam aqui. Vim buscar minha agenda. Sem problema, Vivian, Rafael disse, se afastando de Marina naturalmente. Estávamos apenas terminando. Vivian pegou sua agenda rapidamente e saiu, mas Marina notou o olhar especulativo que ela dirigiu aos dois. Se Vivian havia percebido a tensão entre eles, outros também poderiam ter percebido. Rafael, as pessoas estão começando a notar. Notar o quê? A forma como você me olha, a atenção especial, os jantares de trabalho. Rafael suspirou. Você tem razão. Precisamos ser mais cuidadosos. Ou precisamos parar com isso antes que vá longe demais. É isso que você quer? Marina fechou os olhos. Não era isso que ela queria. Ela queria explorar o que estava acontecendo entre eles. Queria descobrir se a conexão que sentia era real ou apenas produto de sua imaginação. Mas também queria manter seu emprego e sua dignidade. Não sei o que quero, ela admitiu. Então que tal darmos um tempo, sem pressão,
sem expectativas, apenas vamos ver o que acontece naturalmente. Você consegue fazer isso? Não misturar trabalho com o pessoal? Rafael sorriu. Honestamente, não faço ideia, mas posso tentar. Naquela noite, Marina ligou para Jéssica e contou sobre a conversa. Ai, Marina, você está se apaixonando por ele. Não estou me apaixonando, é só atração. Claro, é por isso que você não para de falar nele há meia hora. Jess, isso é complicado demais. Ele é meu chefe. E daí? Vocês são adultos solteiros. Não há nada de errado em se atraírem. Ah, sim, a diferença de poder, o ambiente de trabalho, o fato de que ele poderia estar me demitir amanhã se quisesse. Mas ele não vai fazer isso. Pelo que você me contou, ele gosta de você de verdade. Como você pode ter certeza? Porque homens como Rafael Mendes não perdem tempo com jogos. Se ele quisesse apenas se divertir, escolheria alguém do mesmo nível social dele. O fato de ele estar interessado em você, apesar das complicações, significa que é sério. Marina queria acreditar nisso, mas parte dela ainda achava difícil aceitar que alguém como Rafael poderia estar genuinamente interessado nela. Na manhã seguinte, ela chegou ao trabalho determinada a manter as coisas profissionais. Mas quando entrou no escritório e viu Rafael debruçado sobre alguns documentos, o cabelo ligeiramente bagunçado e a gravata afrouxada, sentiu aquela familiar aceleração do coração. Bom dia, ela disse, tentando soar casual. Bom dia, Marina. Você chegou cedo. Tenho muito trabalho para hoje. Somos dois. Ele levantou os olhos dos papéis. Marina, sobre ontem, não precisa dizer nada. Vamos manter as coisas profissionais como conversamos. Certo, profissionais. Mas durante toda a manhã, Marina podia sentir os olhos dele sobre ela. Quando ele passava por sua mesa, ela sentia o perfume dele. Quando suas mãos se tocavam acidentalmente ao passarem documentos, ela sentia uma corrente elétrica. Às 11 horas, Rafael saiu para uma reunião externa. Marina aproveitou sua ausência para respirar e tentar se concentrar no trabalho. Estava tão absorta em um relatório que não ouviu passos se aproximando. Marina Santos. Ela levantou os olhos e viu uma mulher loira e elegante, vestindo um vestido designer que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. A mulher era lindíssima, com o tipo de beleza polida que gritava sofisticação e dinheiro. Sim, sou eu, posso ajudá-la? Sou Fernanda Albuquerque, namorada do Rafael. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Namorada. Ex-namorada, tecnicamente. Mas estamos reatando. Fernanda sorriu, mas havia algo calculado naquele sorriso. Ele não te contou sobre mim? Não. Nós não discutimos a vida pessoal dele. Que interessante. Normalmente Rafael conta para suas assistentes sobre mim, para evitar mal-entendidos. Marina sentiu o rosto queimar. A mensagem estava clara. Fernanda sabia exatamente o que estava acontecendo entre Marina e Rafael e estava marcando o território. Posso deixar um recado para ele? Fernanda continuou. Diga que estou livre para jantar hoje. Ele tem meu número. Claro, vou deixar o recado. Fernanda se virou para sair, mas parou na porta. Ah, e Marina. Rafael pode ser charmoso, mas ele sempre volta para o que é familiar, para o que faz sentido. Com isso, ela saiu, deixando Marina sentada em sua mesa, sentindo-se pequena e tola. Quando Rafael voltou da reunião 1 hora depois, Marina estava esperando por ele com expressão neutra. Você teve uma visita, ela disse, entregando-lhe um papel com o recado de Fernanda. Rafael leu o papel e franziu o rosto. Fernanda esteve aqui? Ela disse que vocês estão reatando. Rafael olhou para Marina e ela viu algo que parecia culpa em seus olhos. Marina, eu posso explicar? Não precisa explicar nada para mim, ela disse, voltando sua atenção para o computador. Sua vida pessoal não é da minha conta. Marina, profissional, lembra? Foi isso que combinamos. Rafael ficou parado ao lado de sua mesa por um longo momento. Então suspirou e entrou em seu escritório, fechando a porta atrás de si. Marina tentou se concentrar no trabalho, mas as palavras de Fernanda ecoavam em sua mente. Rafael sempre volta para o que é familiar, para o que faz sentido. E Marina sabia dolorosamente que uma mulher como Fernanda fazia muito mais sentido na vida de Rafael do que ela jamais faria. Marina passou o resto da tarde tentando se concentrar no trabalho, mas a visita de Fernanda havia abalado suas estruturas emocionais.
Cada vez que Rafael saía de sua sala, ela sentia uma mistura de esperança e dread, querendo e temendo uma explicação ao mesmo tempo. Às 17h30, quando a maioria dos funcionários estava se preparando para ir embora, Rafael finalmente se aproximou de sua mesa. Marina, você pode ficar alguns minutos? Precisamos conversar. Sobre trabalho? Você sabe que não. Marina salvou o documento em que estava trabalhando e seguiu Rafael para sua sala. Ele fechou a porta e se encostou nela, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que ela já havia aprendido a reconhecer como sinal de estresse. Fernanda é minha ex-namorada. Ele começou sem rodeios. Eu sei, ela me contou. Terminamos há 3 meses. Foi um relacionamento de 2 anos que não estava funcionando. Marina cruzou os braços, tentando parecer indiferente. Por que está me contando isso? Porque vi sua cara quando entreguei o recado. Porque sei o que ela provavelmente disse para você. Ela não disse nada demais, apenas que vocês estão reatando. Rafael suspirou profundamente. Fernanda tem dificuldade para aceitar términos, principalmente quando não é ela quem termina. Você terminou com ela? Sim. Por quê? Rafael ficou em silêncio por um momento, olhando pela janela para a cidade que começava a se iluminar com as luzes do final da tarde. Porque percebi que estava com ela pelos motivos errados. Porque era fácil. Porque nossa família esperavam. Porque fazia sentido no papel. E agora ela quer voltar. Fernanda sempre quer voltar quando percebe que não tem mais controle sobre a situação. Marina estudou o rosto dele, procurando por sinais de que ainda tinha sentimentos pela ex-namorada. E você? Quer voltar? Não. A resposta foi imediata e definitiva. Nunca. Por quê? Rafael se aproximou dela, parando a poucos centímetros. Porque nos últimos 3 meses, eu descobri que paixão não é algo que você escolhe pela conveniência. É algo que te pega de surpresa e muda completamente suas prioridades. O coração de Marina começou a bater mais rápido. Rafael, Fernanda representava estabilidade, previsibilidade. Era um relacionamento que minha família aprovava, que a sociedade esperava, mas estava me matando lentamente. E o que mudou? Rafael sorriu. Aquele sorriso que transformava completamente seu rosto. Uma certa assistente administrativa invadiu meu banheiro e virou minha vida de cabeça para baixo. Marina sentiu suas defesas desmoronarem. Isso não é justo. O quê? Você não pode dizer essas coisas e esperar que eu seja racional. Eu não quero que você seja racional. Quero que você seja honesta. Está bem. Honestidade. Marina respirou fundo. Estou apavorada. Apavorada porque gosto de você mais do que deveria. Apavorada porque isso pode arruinar minha carreira. E apavorada porque uma mulher como Fernanda sempre fará mais sentido na sua vida do que eu. Por que você acha isso? Porque é óbvio. Ela é linda, sofisticada, rica. Ela pertence ao seu mundo. E você não. Rafael, eu moro em um apartamento de 1 quarto na Liberdade. Meu guarda-roupa inteiro custa menos do que os sapatos dela. Eu nunca estive em um restaurante que cobre taxa de rolha. Rafael riu e Marina se irritou. Não ache graça da minha situação. Não estou achando graça da sua situação. Estou achando graça do fato de você pensar que isso importa para mim. É claro que importa. Você vive em um mundo diferente. Marina, você quer saber por que terminei com Fernanda? Por quê? Porque em 2 anos de relacionamento ela nunca me fez rir. Nunca me desafiou intelectualmente. Nunca me fez questionar minhas decisões ou ver as coisas de uma perspectiva diferente. Era como namorar um espelho, bonito, mas incapaz de me mostrar algo novo sobre mim mesmo. Marina ficou em silêncio, processando as palavras dele. E você? Rafael continuou se aproximando ainda mais. Em poucas semanas, me fez sentir mais vivo do que eu me senti em anos. Rafael, posso te beijar? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Marina olhou nos olhos dele e viu vulnerabilidade, desejo e algo que poderia ser amor. Aqui? No escritório? Aqui, agora. Antes que você encontre mais razões para fugir de mim. Marina sabia que deveria dizer não. Sabia que beijá-lo mudaria tudo irrevocavelmente. Mas quando olhou nos olhos escuros dele, toda a racionalidade desapareceu. Sim, Rafael não precisou de mais encorajamento. Ele colocou as mãos no rosto dela e a beijou com uma intensidade que a deixou tonta.
Era um beijo que falava de semanas de tensão reprimida, de atração negada, de sentimentos que finalmente encontravam expressão. Marina se derreteu contra ele, esquecendo onde estavam, esquecendo todas as complicações. Havia apenas Rafael, o gosto dele, o cheiro dele, a sensação das mãos dele em seu rosto. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. Uau! Marina sussurrou. Uau, é uma boa palavra para isso. Rafael concordou, apoiando a testa na dela. E agora? Agora você para de fugir de mim. Para de inventar desculpas sobre por que não podemos ficar juntos. E o trabalho? O trabalho é trabalho. Isso, ele gesticulou entre os dois, é outra coisa completamente. As pessoas vão falar. Deixa elas falarem. Rafael, você é o CEO. Sua reputação, minha reputação vai sobreviver. A questão é, você está disposta a tentar? Marina olhou para ele, para o homem que havia tornado sua vida completamente complicada e infinitamente mais interessante. Ainda havia 1000 razões pelas quais eles não deveriam ficar juntos, mas naquele momento ela não conseguia se lembrar de nenhuma delas. Sim, ela disse finalmente. Estou disposta a tentar. Rafael sorriu e a beijou novamente, mais suavemente desta vez. Tem certeza? Ele perguntou contra seus lábios. Não, mas vou tentar mesmo assim. É tudo o que eu preciso ouvir. Do lado de fora do escritório, Vivian estava organizando sua mesa para ir embora, quando notou que as luzes da sala de Rafael ainda estavam acesas. Ela podia ver 2 silhuetas através do vidro fosco da porta, muito próximas uma da outra. Vivian sorriu para si mesma. Tinha 40 anos, estava no mundo corporativo há 2 décadas e sabia reconhecer os sinais. Rafael Mendes estava apaixonado e, pela primeira vez desde que o conhecia, parecia genuinamente feliz. Sobre tempo, ela murmurou, pegando sua bolsa e saindo do escritório. Do lado de fora do prédio, Fernanda Albuquerque estava sentada em seu BMW conversível, observando as janelas do 16º andar. Quando viu as luzes do escritório de Rafael finalmente se apagarem, ela esperou para ver quem sairia. Primeiro saiu Rafael, ajustando a gravata. 2 minutos depois, Marina saiu, com o cabelo ligeiramente desarrumado e os lábios mais vermelhos do que deveriam estar. Fernanda sorriu friamente. Interessante. Muito interessante. Pegou o celular e fez uma ligação. Oi, é a Fernanda. Preciso de um favor. Dentro do elevador, Marina apoiou-se na parede, ainda processando o que havia acontecido. Ela havia cruzado uma linha que não sabia se conseguiria voltar atrás, mas quando se lembrou do beijo, da forma como Rafael a havia olhado, decidiu que talvez não quisesse voltar atrás mesmo. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria. Uma semana havia se passado desde o beijo no escritório, e Marina sentia como se estivesse vivendo uma vida dupla. Durante o dia, ela e Rafael mantinham uma fachada profissional impecável, reuniões, relatórios, discussões sobre estratégias corporativas. Mas à noite, eles exploravam cuidadosamente os primeiros passos de um relacionamento que ambos sabiam ser complicado. Rafael havia sido surpreendentemente atencioso aos limites que Marina estabelecera. Nada de demonstrações públicas de afeto, nada de favorecimento óbvio no trabalho e, definitivamente, nada que pudesse dar munição para fofocas no escritório. Como você consegue fazer isso? Marina perguntou numa quinta-feira à noite, enquanto jantavam em um pequeno restaurante italiano no Bexiga, longe o suficiente da Paulista para evitar olhares curiosos de colegas. Fazer o quê? Separar as duas coisas. No escritório você é completamente profissional comigo, às vezes até frio. Rafael sorriu, brincando com o vinho na taça. Prática. Quando você está acostumado a controlar suas emoções no ambiente de trabalho, fica mais fácil. Isso não te incomoda? Ter que fingir que não sente nada por mim? Fingir é uma palavra forte. Eu não finjo nada. Apenas compartimentalizo. Marina estudou seu rosto. E se não conseguíssemos mais fazer isso? Separar as coisas? Então teríamos que tomar algumas decisões difíceis. Que tipo de decisões? Rafael ficou em silêncio por um momento, então estendeu a mão por cima da mesa para tocar a dela. Decisões que espero não ter que tomar tão cedo. Na manhã seguinte, Marina chegou ao escritório para encontrar um buquê de rosas vermelhas em sua mesa.
Não havia cartão, mas ela sabia quem havia enviado. Olhou rapidamente em direção ao escritório de Rafael, que estava ao telefone, mas piscou para ela através do vidro. Uau, que lindo! Vivian comentou se aproximando da mesa de Marina. Admirador secreto? Algo assim, Marina respondeu, tentando não sorrir demais. Bem, seja lá quem for, tem bom gosto. Essas rosas são caríssimas. Marina estava arrumando as flores em um vaso quando Cláudia apareceu, ofegante e com uma expressão preocupada. Marina, você pode subir para o RH? A doutora Beatriz quer falar com você. Sobre o quê? Não sei. Ela só disse que era urgente. Marina sentiu um frio na barriga. Olhou em direção ao escritório de Rafael, mas ele ainda estava no telefone. Subiu para o andar do Recursos Humanos com o coração apertado. Beatriz Almeida a recebeu com uma expressão séria, que imediatamente confirmou os piores temores de Marina. Sente-se, Marina. Precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa? Recebi algumas informações sobre você e o Sr. Mendes que me preocupam. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto. Que tipo de informações? Informações sobre um relacionamento pessoal inadequado entre vocês dois. Quem disse isso? Isso não importa. O que importa é que, se for verdade, estamos diante de uma situação muito séria. Marina tentou manter a compostura. Doutora Beatriz, se alguém está espalhando fofocas... Marina, não são fofocas quando há evidências. Beatriz abriu uma pasta e retirou várias fotografias. Marina sentiu seu mundo desabar quando viu as imagens. Ela e Rafael saindo do restaurante italiano, caminhando de mãos dadas pela rua, Rafael beijando sua testa na porta do prédio onde ela morava. Onde você conseguiu isso? Como eu disse, isso não importa. O que importa é que você está envolvida romanticamente com seu chefe direto, o que viola várias políticas da empresa. Doutora Beatriz, posso explicar? Marina, você é uma funcionária talentosa e eu gosto de você, mas não posso ignorar esta situação. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos. O que isso significa? Significa que vou ter que conversar com o Sr. Mendes e, dependendo da situação, talvez tenhamos que tomar medidas disciplinares. Que tipo de medidas? No mínimo, uma de vocês dois terá que mudar de departamento. No pior caso... Beatriz não terminou a frase, mas a implicação estava clara. Por favor, doutora Beatriz, não faça isso. Eu preciso deste emprego. Deveria ter pensado nisso antes de se envolver com o CEO da empresa. Marina saiu da sala de Beatriz em estado de choque. Como alguém havia conseguido essas fotos? Eles haviam sido tão cuidadosos, escolhendo lugares discretos, evitando demonstrações públicas de afeto no trabalho. Voltou para sua mesa tentando aparentar normalidade, mas suas mãos tremiam enquanto fingiu trabalhar. Rafael ainda estava em reuniões a manhã toda e ela não conseguia concentrar-se em nada além do que Beatriz havia lhe mostrado. Às 11h30, Vivian se aproximou de sua mesa com uma expressão estranha. Marina, o senhor. Mendes quer vê-la em sua sala, agora. Marina respirou fundo e bateu na porta do escritório de Rafael. Quando entrou, viu que ele não estava sozinho. Beatriz estava sentada na cadeira em frente à sua mesa e a expressão de Rafael era mais fria do que Marina jamais havia visto. Sente-se, Marina, Beatriz disse. Marina se sentou, evitando olhar diretamente para Rafael. Senhor Mendes, Beatriz começou. Marina confirmou que vocês têm um relacionamento pessoal. Marina olhou para Rafael surpresa. Ele não negara? Sim, Rafael disse simplesmente. Confirmei. Então vocês sabem que isso viola nossas políticas corporativas. Sei. E sabem que teremos que tomar medidas. Rafael se recostou na cadeira, sua expressão permanecendo neutra. Que medidas você sugere, Beatriz? O protocolo padrão seria transferir a senhorita Santos para outro departamento, sob a supervisão de outro executivo. E se ela não quiser ser transferida? Então a única opção seria o desligamento. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Rafael estava negociando seu futuro como se ela não estivesse presente. Entendo, Rafael disse. E se fosse eu a ser transferido? Beatriz piscou surpresa. Senhor Mendes, com todo respeito, você é o CEO. Não pode ser transferido. Posso renunciar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para Rafael em choque total. Senhor Mendes, Beatriz disse cuidadosamente.
Talvez devêssemos discutir isso com mais calma. Não há nada para discutir com calma. Marina é uma funcionária valiosa que não deveria ser punida por meus sentimentos por ela. Rafael, Marina finalmente encontrou sua voz. Você não pode renunciar por minha causa. Posso fazer o que quiser, mas a empresa, tudo que você construiu, significa muito menos do que você imagina. Beatriz se levantou, claramente desconfortável com a direção da conversa. Vou deixar vocês conversarem, mas precisamos de uma decisão até o final do dia. Quando ficaram sozinhos, Marina explodiu. Você ficou louco, não pode renunciar. Por que não? Porque é sua empresa, porque você ama o que faz, porque seria um desperdício. Rafael se levantou e caminhou até a janela. Marina, você não entende. Nos últimos 3 meses, descobri que existe vida além desta empresa. Descobri que quero algo mais do que apenas sucesso profissional. E se nós não dermos certo? E se você renunciar e depois se arrepender? Rafael se virou para olhá-la. É um risco que estou disposto a correr. Bem, eu não estou. Marina se levantou, lágrimas finalmente escapando. Não vou deixar você destruir sua vida por minha causa. Marina, não. Eu aceito a transferência. Ou melhor, eu peço demissão. Você não vai pedir demissão. Vou sim, não vou ser a responsável por você jogar tudo fora. Rafael caminhou até ela e colocou as mãos em seus ombros. E se eu disser que você vale mais para mim do que qualquer empresa? Eu diria que você está sendo irracional. Talvez eu esteja, mas pela primeira vez na vida estou sendo guiado pelo coração, não pela cabeça. Marina olhou nos olhos dele e viu determinação absoluta. Este homem estava realmente disposto a abrir mão de tudo por ela, e isso a apavorava mais do que qualquer outra coisa. Rafael, ela disse suavemente, me dá até o final do dia para pensar. Por favor. Ele assentiu relutantemente. Até o final do dia. Marina saiu do escritório sabendo que tinha algumas horas para tomar a decisão mais importante de sua vida. E suspeitava que, independentemente do que escolhesse, nada seria mais o mesmo. Marina passou o resto do dia em um estado de agonia mental. Ela havia inventado uma desculpa sobre não se sentir bem e saído mais cedo do escritório, mas em vez de ir para casa, encontrou-se caminhando sem destino pelas ruas do centro de São Paulo. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente. Você vale mais para mim do que qualquer empresa. Como uma pessoa podia significar tanto para alguém em tão pouco tempo? E como ela podia aceitar a responsabilidade de ser tão importante na vida de outra pessoa? Às 16 ela se encontrou no Parque Ibirapuera, sentada em um banco próximo ao lago, observando as famílias que aproveitavam a tarde ensolarada. Pegou o celular e ligou para Jéssica. Marina, como foi o dia? Você parece estranha. Jess, alguém descobriu sobre mim e o Rafael. O quê? Como? Marina contou toda a história. As fotos, a reunião com Beatriz, a ameaça de demissão de Rafael. Jéssica ouviu em silêncio até que Marina terminou. Deixa eu ver se entendi. O homem mais poderoso da empresa está disposto a renunciar por você e você está considerando pedir demissão? Jess, não é tão simples assim. É exatamente assim de simples. Marina, você encontrou um homem que te ama tanto que está disposto a abrir mão de tudo por você. Você sabe como isso é raro? E se não der certo? E se ele se arrepender? E se der certo? E se vocês forem felizes juntos? Marina, você não pode viver com medo do que pode dar errado. Mas ele construiu essa empresa do zero, Jess. É a vida dele. Era a vida dele. Agora você é a vida dele. Marina ficou em silêncio, processando as palavras da amiga. Marina, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você ama ele? A pergunta a pegou desprevenida. Ela havia passado semanas fugindo de seus sentimentos, tentando racionalizar a atração, mantendo distância emocional. Mas agora, diante da possibilidade de perdê-lo para sempre, a verdade se tornou cristalina. Sim, ela sussurrou, eu amo. Então pare de procurar desculpas e vá lutar pelo homem que você ama. Às 17h30, Marina estava de volta ao prédio da TechVision. A maioria dos funcionários já havia ido embora, mas as luzes do 16º andar ainda estavam acesas. Ela subiu com o coração disparado, sabendo que a conversa que estava prestes a ter mudaria o curso de sua vida. Vivian já havia saído, então Marina foi diretamente ao escritório de Rafael. Ele estava atrás de sua mesa,
mas não estava trabalhando. Estava apenas olhando pela janela, perdido em pensamentos. Rafael? Ele se virou e Marina viu alívio imediato em seus olhos. Achei que você havia fugido. Pensei em fugir. Ela admitiu, entrando na sala e fechando a porta. Mas aí percebi que seria a coisa mais idiota que eu poderia fazer. Rafael se levantou. E o que você decidiu? Antes de te contar, preciso saber uma coisa. Você tem certeza de que está disposto a abrir mão da empresa? Tenho. Por quê? Rafael caminhou até ela, parando apenas quando estava perto o suficiente para tocá-la. Porque passei 5 anos construindo algo que pensava que me faria feliz. E então você apareceu e me fez perceber que eu não sabia o que era felicidade de verdade. Rafael, Marina, eu posso construir outra empresa. Posso começar do zero quantas vezes for necessário, mas não posso encontrar outra você. Marina sentiu lágrimas queimar em seus olhos. E se eu disser que encontrei uma terceira opção? Que opção? Marina respirou fundo. Conversei com um advogado trabalhista hoje. Tecnicamente, não há nada ilegal em um relacionamento entre nós, desde que não haja abuso de poder ou favorecimento. Continue. A política da empresa pode proibir, mas eles não podem nos forçar a terminar o relacionamento. No máximo, podem nos transferir ou demitir. E então? Então proponho que façamos tudo oficial, transparente. Vamos conversar com o conselho de administração, explicar a situação e propor uma solução que funcione para todos. Rafael a observou cuidadosamente. E se eles disserem não? Então você renuncia e eu peço demissão. Mas ao menos tentamos fazer a coisa certa primeiro. Você faria isso? Arriscaria seu emprego por nós? Marina colocou as mãos no rosto dele. Rafael, levei 3 meses para perceber que algumas coisas são mais importantes que segurança, que algumas pessoas valem qualquer risco. Marina, eu te amo, ela disse, finalmente dizendo as palavras em voz alta. Eu te amo e estou cansada de fugir disso. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Rafael foi como o sol nascendo após uma longa noite. Eu também te amo, ele disse, beijando-a suavemente. Mais do que imaginei ser possível. Então vamos lutar por isso juntos? Juntos. Na manhã seguinte, Rafael marcou uma reunião de emergência com o conselho de administração. Marina chegou cedo e se preparou para a que poderia ser a reunião mais importante de sua vida profissional. Pronta? Rafael perguntou, ajustando a gravata nervosamente. Não, mas vamos assim mesmo. A sala de reuniões estava cheia quando eles entraram. Roberto Cardoso, o CFO, Henrique Santos, diretor de tecnologia, Paula Mendonça, diretora de marketing, e outros 5 membros do conselho os observaram com curiosidade e apreensão. Bom dia, Rafael começou. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Marina e eu temos algo importante para comunicar. Durante os próximos 20 minutos, Rafael expôs a situação com transparência total. Explicou como o relacionamento havia começado, as medidas que haviam tomado para manter a profissionalidade e a proposta de como proceder dali em diante. Marina complementou, explicando seu comprometimento com a empresa e sua disposição de aceitar qualquer transferência necessária para evitar conflitos de interesse. Quando terminaram, o silêncio na sala era ensurdecedor. Bem, Roberto disse finalmente, isso é inesperado, mas não sem precedentes, Paula acrescentou. Várias empresas lidam com relacionamentos internos. A questão é o nível hierárquico, Henrique observou. CEO e subordinada direta é complicado. Por isso propomos a transferência da Marina para outro departamento, Rafael disse. Ela continuaria na empresa, mas não reportaria mais diretamente a mim. E se o relacionamento terminar? Perguntou outro membro do conselho. Então lidamos com essa situação quando ela surgir, Rafael respondeu. Mas não podemos tomar decisões baseadas em hipóteses. Após 2 horas de discussão, o conselho chegou a uma decisão. Marina seria transferida para o Departamento de Desenvolvimento de Negócios com um aumento de salário e a mesma importância hierárquica que tinha antes. Rafael e ela precisariam assinar um documento comprometendo-se a manter absoluta transparência sobre qualquer conflito de interesse. Uma coisa precisa ficar clara, Roberto disse ao final da reunião. Qualquer sinal de favorecimento,
qualquer suspeita de que o relacionamento está afetando decisões de negócios e revisaremos esta decisão. Entendido. Rafael e Marina responderam em uníssono. Quando saíram da sala, Marina mal conseguia acreditar que havia funcionado. Conseguimos, ela sussurrou. Conseguimos, Rafael confirmou, pegando sua mão discretamente no corredor vazio. E agora? Agora vivemos nossa vida. Trabalhamos duro, amamos intensamente e provamos para todo mundo que tomamos a decisão certa. Marina sorriu, sentindo um peso enorme sendo retirado de seus ombros. Pela primeira vez em meses, ela podia imaginar um futuro onde não precisava escolher entre seu coração e sua carreira. De 6 meses depois, Marina ajustou o espelho retrovisor de seu carro novo, um presente de Rafael pelo seu aniversário, enquanto estacionava no garage do prédio da Tech Vision. A empresa havia mudado para uma sede ainda maior na Faria Lima, e Marina havia sido promovida para gerente de desenvolvimento de negócios, liderando sua própria equipe. Bom dia, senhorita Santos, cumprimentou Jorge, o porteiro, com um sorriso caloroso. Todos na empresa agora sabiam sobre seu relacionamento com Rafael, e após o choque inicial, a maioria havia se adaptado surpreendentemente bem. Bom dia, Jorge. Como está a família? Muito bem, obrigado. A reunião mensal da diretoria é hoje, não é? É sim. Deseje-me sorte. Não precisa de sorte, senhorita Santos. Você tem competência. Marina sorriu e subiu para o 18º andar, onde ficava seu novo escritório. Ainda era estranho ter sua própria sala, sua própria secretária e uma equipe de 5 pessoas sob sua responsabilidade. Mas nos últimos meses, ela havia provado para si mesma e para todos que Rafael não havia errado ao acreditar em seu potencial. Bom dia, Marina, cumprimentou Patrícia, sua secretária. Seus relatórios para a reunião estão prontos e a equipe já está na sala de conferência aguardando o briefing das 9h. Perfeito. Alguma novidade? O Sr. Mendes ligou. Disse que te encontra no almoço como combinado. Marina assentiu, tentando reprimir o sorriso. Mesmo após 6 meses, ainda sentia borboletas no estômago quando alguém mencionava Rafael. A manhã passou rapidamente entre reuniões, revisão de propostas e o briefing com sua equipe sobre o novo projeto de expansão para o Nordeste. Marina havia se descoberto uma líder natural, capaz de motivar sua equipe e encontrar soluções criativas para problemas complexos. Às 12h30, ela desceu para o refeitório executivo no vizinho 5º andar. Rafael já estava em uma mesa próxima à janela, mas não estava sozinho. Para surpresa de Marina, Fernanda Albuquerque estava sentada em frente a ele. Marina sentiu uma pontada familiar de ciúme, mas se aproximou da mesa com confiança. Nos últimos meses, havia aprendido a confiar em Rafael completamente e ele nunca havia dado motivos para dúvidas. Oi, ela disse, beijando Rafael no rosto casualmente antes de se sentar. Marina, Fernanda disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Que surpresa! Fernanda, não sabia que você estava em São Paulo. Vim resolver alguns negócios. Estava contando para Rafael sobre minha nova empresa em Miami. Marina olhou para Rafael, que pareceu captar sua pergunta silenciosa. Fernanda está expandindo os negócios para os Estados Unidos, ele explicou. Veio se despedir antes da mudança definitiva. Que interessante. Sucesso por lá. Obrigada. Fernanda tomou um gole de vinho e estudou Marina cuidadosamente. Devo admitir, Marina, você me surpreendeu. Como assim? Não achei que duraria tanto tempo. Pensei que Rafael se cansaria da novidade. Marina sentiu Rafael ficar tenso ao lado dela, mas ela manteve a compostura. Fernanda, Rafael disse com voz fria, acho melhor. Não, está tudo bem. Marina o interrompeu suavemente. Fernanda, entendo sua surpresa. Realmente, quem imaginaria que 2 pessoas tão diferentes poderiam dar certo? Exato. Marina sorriu. Mas sabe o que aprendi? Às vezes, as melhores coisas da vida são as que não planejamos. As que nos pegam de surpresa e mudam tudo. Fernanda a estudou por um momento. Então assentiu lentamente. Talvez você tenha razão. O resto do almoço passou sem maiores tensões. Fernanda se despediu educadamente e partiu para o aeroporto, deixando Marina e Rafael sozinhos.
Você se saiu muito bem, Rafael comentou, pegando a mão de Marina por cima da mesa. Aprendi com o melhor. Ela estava tentando te provocar. Eu sei, mas não me importo mais. Sei que você me ama. Sei que escolheu ficar comigo. O resto é só barulho. Rafael levou a mão dela aos lábios e beijou seus dedos. Como você consegue ser tão madura aos 22 anos? Acontece quando você se apaixona por um CEO teimoso que te força a crescer rapidamente. Eles riram, e Marina sentiu aquela familiar sensação de contentamento que agora associava com estar perto de Rafael. Marina, Rafael disse de repente, sua expressão ficando mais séria. Tenho uma coisa que quero te perguntar. O quê? Rafael olhou ao redor do refeitório depois de volta para ela. Não aqui. Hoje à noite. Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Se eu contar, não será surpresa. Às 19 horas, Marina chegou ao apartamento de Rafael em Moema. Ele havia se mudado para um lugar menor e mais aconchegante após começarem a namorar, alegando que o antigo penthouse era grande demais para uma pessoa só. Oi, ela disse, beijando-o quando ele abriu a porta. Qual é a surpresa? Primeiro, vinho, depois conversa. Rafael serviu uma taça do vinho francês favorito de Marina e a levou para a varanda, que tinha vista para o parque. A cidade brilhava lá embaixo, e Marina nunca se cansava daquela vista. E então, ela disse, se acomodando no sofá de Vime, qual é essa surpresa misteriosa? Rafael se sentou ao lado dela, mas parecia nervoso. Marina o conhecia bem o suficiente para perceber quando algo o estava deixando ansioso. Marina, nos últimos 6 meses, foram os melhores da minha vida. Os meus também. Você me fez perceber que sucesso sem alguém para compartilhar não significa nada. Que uma empresa, por maior que seja, não te aquece à noite ou te faz rir quando você está estressado. Rafael, onde você quer chegar? Ele respirou fundo, então se levantou e se ajoelhou ao lado do sofá. Marina sentiu seu coração parar quando viu Rafael tirar uma pequena caixa de veludo do bolso. Marina Santos, ele disse, abrindo a caixa para revelar um anel de diamante elegante e discreto. Você quer se casar comigo? Marina ficou sem palavras, olhando alternadamente para o anel e para o rosto de Rafael. Rafael, sei que é cedo, sei que somos diferentes, sei que há 1000 razões pelas quais seria mais sensato esperar, mas também sei que você é a pessoa com quem quero passar o resto da vida. Mas, se você não estiver pronta, podemos esperar. Se quiser um noivado longo, sem pressa para o casamento, tudo bem. Só preciso saber que você quer construir um futuro comigo. Marina olhou nos olhos dele e viu amor, vulnerabilidade e esperança. Este homem, que comandava uma empresa de centenas de funcionários, estava ajoelhado em sua sala, esperando ansiosamente por sua resposta. Rafael Mendes, ela disse finalmente, você tem certeza de que quer se casar com uma garota da liberdade que invadiu seu banheiro por acidente? Tenho certeza de que quero me casar com a mulher mais inteligente, corajosa e linda que já conheci, e por acaso invadiu meu banheiro e mudou minha vida para sempre. Marina sorriu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então sim, eu aceito me casar com você. Rafael deslizou o anel em seu dedo. O tamanho estava perfeito, e a beijou com toda a paixão que havia sido represada durante a proposta. Eu te amo tanto, ele sussurrou contra seus lábios. Eu também te amo, mais do que jamais pensei ser possível. Eles se abraçaram na varanda, olhando para a cidade que havia testemunhado seu encontro improvável e sua jornada até ali. Marina pensou em como sua vida havia mudado completamente, do erro embaraçoso no banheiro até este momento perfeito. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Se eu não tivesse entrado no elevador errado naquele primeiro dia, nada disso teria acontecido. Então temos que agradecer a sua péssima orientação espacial. Marina riu. Ou ao destino. Prefiro pensar que foi destino. Rafael concordou, beijando sua testa. Algumas coisas são grandes demais para serem coincidência. Eles ficaram ali abraçados, planejando seu futuro juntos, enquanto São Paulo brilhava lá embaixo como uma promessa de todas as possibilidades que os aguardavam. E Marina sabia que, independentemente dos desafios que viriam, ela e Rafael enfrentariam tudo juntos. O CEO e a garota tímida, que se transformaram em algo muito maior do que suas diferenças.
o final que nenhum dos dois havia planejado, mas que era exatamente o que ambos precisavam.